Agora, nesse último tópico do capítulo 11, nós vamos falar sobre algumas propriedades dos líquidos. A primeira dela, nós vamos falar sobre viscosidade. O que é a viscosidade? É a resistência de um líquido em fluir. Por exemplo, quando você compara a água com óleo, quando você vai derramar água, ela flui mais facilmente do que o óleo, certo? O óleo demora mais a fluir. Então, um líquido ele flui através do deslizamento das moléculas sobre outras. Então, se essas moléculas estão fortemente uma atraída pela outra, ou seja, se as forças intermoleculares forem altas entre as moléculas, ela vai ter uma maior viscosidade, então ela vai ter uma maior resistência em fluir, tá certo? Então, como exemplo que eu dei aqui, na molécula de óleo, apesar de ser uma estrutura apolar, ela é bastante grande, né? Então existem uma interação de forças de London intensa entre as moléculas de óleo devido à sua alta superfície de contato. Por isso que o óleo tem a maior viscosidade que a água, apesar de ela ter uma força intermolecular alta, que é de alta intensidade, que é a ligação de hidrogênio, ela flui mais rapidamente. A gente pode comparar essa viscosidade comparando aqui moléculas de hidrocarbonetos, hexano com 6 carbonos, heptano, octano, nonano e decano, ou seja, vai aumentando de 6, 7, 8, 9 e 10 carbonos. Então, o que você tem? Todas essas moléculas, quando aparece apenas carbono e hidrogênio, são moléculas apolares. Então, o único tipo de interação que ocorre entre elas tem que ser a força de London. À medida que a molécula vai aumentando de tamanho, essas forças de London aumentam de intensidade, por isso é que nós vimos que a temperatura de ebulição vai subindo à medida que a molécula vai aumentando de tamanho, para a comparação dessas moléculas. E a viscosidade também ela vai aumentando. Ela aumenta porque a força de atração entre as moléculas está aumentando. Então, entre moléculas de hexano, a força de atração é menor do que entre moléculas de heptano. Então, se você for pegar uma molécula de decano, comparativamente a essas 5 moléculas aqui, ela que vai ter a maior viscosidade, ou seja, vai ter maior dificuldade de fluir, porque as forças de atração de forças de London são mais intensas nela, correto? Então, viscosidade está associada com a interação entre moléculas. Quanto maior for a forças intermoleculares, maior vai ser a viscosidade. Uma outra característica aqui dos líquidos é a tensão superficial. Então, te mostra aqui esse exemplo, imaginando um becker com água. Então, inicialmente, a gente percebe que as moléculas volumosas, aquelas nos líquidos, são igualmente atraídas por sua vizinhança. Por exemplo, aqui, uma molécula no meio está sendo atraída por todas as moléculas que estão próximas a ela, né, devido às forças intermoleculares. Só que as moléculas que estão na superfície, elas são atraídas apenas para dentro, no sentido das moléculas volumosas aqui. Então, elas são atraídas apenas para dentro, e o que vai gerar essa tensão superficial. Então, consequentemente, as moléculas da superfície estão mais densamente empacotadas do que as moléculas volumosas, porque elas estão mais fortemente atraídas para dentro, no sentido das moléculas volumosas. Moléculas volumosas, que está dizendo aqui, seria um aglomerado de moléculas que vão gerar dentro do líquido, correto? Bom, então a tensão superficial ela é a energia necessária para aumentar a área superficial de um líquido, tá certo? Então existem as forças de coesão que ligam as moléculas entre si, e também existem as forças de adesão que ligam as moléculas a uma superfície. Vamos fazer uma analogia aqui, o que acontece com o para-brisa de um automóvel. O para-brisa de um automóvel, devido à incidência de raios solares e fricção, o vidro, ele está, de uma certa forma, polarizado. Então, quando começa a cair gotículas de água, já que as moléculas de água são polares,
essas moléculas de água, então, elas vão ter uma força de adesão grande com a superfície do para-brisa do automóvel, né? Então, elas vão interagir com o para-brisa do automóvel de uma maneira que elas não vão fluir corretamente, ficando grudados ali e dificultando a visão do motorista. Então, existem substâncias que você pode colocar na água do limpador de para-brisa do automóvel, que são substâncias que são moléculas apolares, que vão formar uma película apolar sobre a superfície do para-brisa, e isso facilita com que as moléculas de água não aderem à superfície do para-brisa, né? Diminui então a força de adesão das moléculas de água com a superfície. Então nós temos uma diferença de força. Força de adesão é quando as moléculas se ligam à superfície, e força de coesão é quando as moléculas se ligam entre si, tá certo? Isso serve para a gente explicar uma situação que a gente vê corriqueiramente no laboratório quando nós usamos pipetas, que é o menisco, né? Forma-se um menisco na superfície do líquido. Por que forma esse menisco que tem um formato de U na superfície de líquidos? É porque se as forças de adesão são maiores do que as forças de coesão, ou seja, a força que puxa para dentro do líquido ela é maior, a superfície do líquido é atraída para seu recipiente com maior, né, do que as moléculas volumosas. Portanto, o menisco tem um formato de U, por exemplo, no caso da água em um copo, mas você vê mais facilmente isso quando você tem uma espessura menor do recipiente. No caso de uma pipeta, você consegue ver claramente a formação daquele U, que é o menisco, correto? Então, se as forças de coesão são maiores do que a força de adesão, o menisco ele vai ficar curvo para baixo. E também a gente pode explicar essa tensão superficial que ocorre numa ação capilar. Quando a gente pega um tubo de vidro bem fininho e coloca na água, então essa água ela começa a subir por esse tubo fino de vidro, que nós chamamos de capilar, inclusive. Então, essa ação capilar ocorre quando um tubo de vidro estreito é colocado em água. O menisco vai puxar a água para o topo do tubo. Então, essa água sobe por esse tubo de vidro estreito, correto? Então, essas são duas de algumas propriedades que aparecem nos líquidos. Então, nós encerramos o capítulo 11 agora, que falava sobre forças intermoleculares, líquidos e sólidos. Até a próxima aula.